Vamos agora para a palavra, amados. Vamos abrir nossa Bíblia. Nós estamos, então, fazendo o estudo na Epístola aos Hebreus. E hoje nós vamos ler, nós paramos no final do capítulo 4. Então você vai abrir sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Para situar você um pouco, obrigado, querida. O livro ele foi escrito, não há um autor definido, mas ele foi escrito com uma função, uma finalidade para um público-alvo. O público-alvo era o povo judeu, hebreu, que estava convertido ao cristianismo e enfrentava naquele momento uma perseguição, e muitos, por conta dessa perseguição, eles estavam voltando ao judaísmo. Então, o autor aos Hebreus escreve essa carta para fundamentar essa fé que todos nós devemos ter, e não apenas hoje, mas não apenas naquela época, mas também hoje serve para que a gente possa fundamentar a nossa fé, porque em meio a tantas coisas que nós vemos e passamos, tantas informações, estava vendo um dia desses como o inimigo é sutil. E ele, na verdade, ele não quer nos destruir logo, mas ele vai, pouco a pouco, nos distraindo com algumas coisas. E muitas dessas distrações vão nos conduzir ao fim, à destruição. E nós precisamos compreender que não foi para isso que Cristo nos chamou. Nas quartas-feiras, estamos estudando no Evangelho de João. Então, se você tem tempo, já vamos entrar no capítulo 4. Tem sido muito bom, muito abençoador. Então, se você tem tempo, venha nas quartas-feiras. E essa igreja valoriza muito a palavra. Então, quero que você, ou gostaria, na verdade, que você também pudesse aproveitar esse tempo que a igreja disponibiliza para poder meditar na palavra. Amém. Então, diz assim, verso 14 do capítulo 4 de Hebreus. Tendo, pois, Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cada sumo sacerdote, já entramos no capítulo 5 agora, diz, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele está dizendo aqui que foi constituído durante o tempo o sacerdócio. Esse é o tempo da lei. O sacerdócio foi constituído, mas esse sacerdócio, até a vinda de Cristo, era constituído por homens que erravam também, que pecavam também, que eram também dignos de poder pedir a remissão dos seus pecados. Verso 3. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O que ele está dizendo? Que o sacerdócio não é uma vocação, uma autovocação. Então agora eu me intitulo sacerdote e está tudo bem. Não. Nesse tempo da lei, o sacerdócio era um chamado de Deus. Deus chamava, assim como Deus chamou Arão. Então Deus chamava e determinava cada um para o sacerdócio. Amém? Vamos lá, verso 5. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz,
você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante isso, por quê? Porque se você vê o livro, a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, ela é cheia de passagens do Antigo Testamento, alguns salmos, que vão fundamentar a mensagem que o autor está falando. Por quê? Porque ele estava falando para pessoas que conheciam bem o Antigo Testamento. Eram judeus, e ele sabia que precisava fundamentar a sua informação com a palavra. Mas entendendo que realmente Jesus agora ele vem com uma nova disposição como sumo sacerdote, como supremo sumo sacerdote. E aqui ele fala nos dá uma informação importante, segundo a ordem de Melquisedeque. Quantos lembram quem era Melquisedeque? Melquisedeque era rei de Salém, mas também era sacerdote do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Isso quer dizer uma coisa. Quando Deus aqui, quando o autor, inspirado pelo Espírito, está falando isso, está dizendo, olha, essa linhagem que Jesus tem não veio de Arão, porque Arão era apenas sacerdote, homem. Essa linhagem vem de Melquisedeque, porque antes da lei, eu instituí um fundamento, um princípio. E esse princípio era que, dessa linhagem, o rei e sacerdote se levantaria. E ele agora institui isso para Cristo. Cristo agora é o rei dos reis, é o sacerdote, o sumo sacerdote. Então ele está dizendo, olha, Melquisedeque, ele foi rei de Salém, mas também foi sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, Cristo, agora não, ele sempre foi, né? Mas ele está dizendo, vejam a Cristo como rei dos reis e sumo sacerdote absoluto pela eternidade. Vamos continuar então. Olha, sabe, se tem uma coisa que me empolga e que eu vejo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, como vimos no capítulo anterior. Ela é eficaz. Veja o que diz no verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Lembram quando ele estava no Getsemane? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Verso 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, eterna, para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante que aqui o autor está fundamentando a origem. Ele está dizendo, no princípio, Deus, ele colocou um homem, um ser humano, que seria apenas um reflexo vago, um reflexo que não é completo, mas haverá de vir na frente um sacerdote, um sumo sacerdote e rei dos reis, que será completo, que será absoluto. É importante que nós possamos ver essa fundamentação, então, do sumo sacerdócio de Cristo, é justamente aquilo que nós precisamos entender, porque nós temos um grande sumo sacerdote, nós temos um rei, ele passou pelos céus, ele foi tentado, mas não pecou. Ele passou por todo tipo de situações como homem, mas ele não teve pecado. E por isso, você e eu nos podemos achegar com confiança a ele. Glória a Deus por isso. Continua então no verso 11, diz assim, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha aqui como isso é atual. É muito atual, parece que está falando para hoje, né? Porque muitas vezes, amados,
Se eu começar a perguntar aqui, quantos lemos a palavra essa semana? Poucos vão dizer, eu li. Mas, sabe, muitas vezes a preguiça de ler a palavra nos deixa ignorantes em relação a muitas coisas que Deus quer que a gente veja. Por isso que o autor diz assim, olha, há coisas, a esse respeito tenho muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Mas por que são difíceis de explicar? Porque vocês não se dedicam, porque vocês têm preguiça de abrir a palavra e ler. Pois já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Estou lendo o verso 12 agora. Vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Verso 13, né? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança ou menino. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está dizendo, olha, é tempo de crescer, é tempo de amadurecer. Muitas vezes a gente fica ainda naquele leitinho, quero aquele leitinho, assim, né, como a bebê, naquele leitinho, mas tempo de crescer, é tempo de a gente amadurecer, é tempo, né, de poder entender que precisamos de alimento sólido. E esse alimento sólido você só pode encontrar em Cristo, na palavra, na sua palavra. Não é em outro lugar. Muitas vezes a gente acha, porque aquele filósofo parece muito sábio. Pode até ser sábio, mas é sabedoria humana. E nós nos esquecemos de buscar a sabedoria do céu. Quantas vezes a gente toma decisões baseadas em psicanalistas, sem desmerecer essa área, ou em outras pessoas que vão falar com você, mas você não corre na fonte principal. A fonte principal é Cristo, é a sua palavra. E nós, muitas vezes, queremos correr para outras fontes que não têm a sabedoria absoluta. O autor da carta, Tiago, na sua carta, perdão, ele diz assim, se você tem falta de sabedoria, pense, porque ele dá. Ele quer nos dar sabedoria, inclusive foi essa sabedoria que Salomão pediu. Quando Deus estava com Salomão, ele disse assim, meu filho, pede-me o que você quiser. Pede-me o que você quiser. Se Deus chegasse agora para você no seu íntimo e disser, pede-me o que você quiser, o que você pediria? Eu tenho certeza que muitas vezes a gente pediria riquezas, casas, carros. Mas sabe o que Salomão pediu? Sabedoria para conduzir o seu povo. E sabe qual foi a resposta de Deus? Porque você pediu sabedoria e não bens materiais. Eu vou te dar sabedoria, mas também bens. E Salomão se tornou o homem mais rico da face da terra. Porque ele pediu sabedoria. E a gente quer riquezas, mas esquece que a sabedoria é melhor do que riquezas. Porque com sabedoria, se for da vontade de Deus, a gente pode enriquecer. Mas não comece a buscar riquezas. Amados, eu estava falando nesta manhã com minha esposa, ainda acordando na cama. Ela sonolenta ainda. E disse assim, minha filha, como Deus é maravilhoso. Porque vejo pessoas na família, os dois trabalhando. E às vezes dizem, mas está faltando aqui, está faltando aqui. Nós temos um negócio pequeno, que vocês conhecem. É difícil. Mas eu digo, Senhor, obrigado, porque não falta nada. Não falta nada. Isso não é mérito.
Isso é misericórdia. Isso é graça. Isso é bondade de Deus. Porque eu disse a ela, eu decidi buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente às vezes quer correr atrás das coisas primeiro. Busque o reino de Deus. Não vai faltar. Perdão, amados, mas eu não posso deixar de me emocionar quando eu vejo o agir de Deus nas nossas vidas, nem na sua palavra, porque é melhor chorar na presença de Deus. É melhor a gente se derramar na presença de Deus e estarmos juntos, buscando a face do nosso Redentor. E assim como hoje eu disse, por mais que passe todas as coisas, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei que o nosso Redentor vive e reina para sempre. Vamos continuar. Hebreus capítulo 6, então, diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, veja o que está dizendo, verso 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, verso 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem a vitupério. O que o autor está falando? Olha, é impossível, por mais que você esteja na perseguição, e esse povo aqui estava sendo perseguido, você tem que entender isso. Eles estavam sendo perseguidos até a morte, por conta do Evangelho, por conta do cristianismo, por conta de Cristo. Mas ele está dizendo, olha, é impossível. Se você já foi iluminado por Cristo, é impossível, mesmo seja por medo de morte, por medo de perseguição, pelo que seja, que você se desvie, porque uma vez salvo, sempre salvo. Não há outra. Não há outra. Muitas vezes vão vir, amados, situações que vão nos desestabilizar ou querer desestabilizar. Falávamos ontem no PG lá em Porrinho, né? A gente não tem noção do que é ser perseguido. Nós não temos noção do que é ser uma igreja perseguida. Não passa pela nossa cabeça, por mais que a gente tente entender qual é o sofrimento de um pai perder os seus filhos por amor a Cristo. Não passa pela nossa mente. Não passa pela nossa mente ser torturado por amor a Cristo. Não passa pela nossa mente sofrer martírio por amor a Cristo. E vai chegar o tempo em que nós vamos passar por isso. E aí, falava até ontem, né? Aí será a grande peneira da igreja. Aí nós vamos ver quem realmente é salvo. Não estamos, e nunca foi, mas hoje mais do que nunca, não é tempo da gente brincar. É tempo de avançar. É tempo de seguir, de prosseguir, de entender que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele nos salvou. Ele nos deu o privilégio de que você e eu pudéssemos ter livre acesso ao Pai. E isso ninguém pode tirar, a não ser a nossa incredulidade. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada.
e perto está da maldição o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Veja o que está dizendo aqui. Para que vós não façais negligentes. Ou seja, como eu disse no início, não negligenciemos a tão grande salvação. Mas que nós possamos ser imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E você vai ver que ele vai fazer conexão. Lá na frente ele vai falar dos heróis da fé. Ele está aqui fazendo uma conexão do que ele vai falar na frente. Porque nós precisamos ser imitadores daqueles que realmente herdam as promessas, com paciência. Verso 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Veja aqui uma coisa interessante. Uma coisa que hoje nós perdemos. Paciência. Perseverança. Resiliência. A nossa geração, ela está cada vez mais impaciente. Cada vez menos perseverante. E cada vez menos resiliente. E nós precisamos lutar contra isso. Porque a palavra, ela nos insta a sermos pacientes. Nós precisamos ser pacientes. Inclusive, a paciência é fruto do Espírito. Ou não? Amém? Amém. Precisamos de paciência. Paciência não apenas com o nosso irmão, com o nosso cônjuge, mas paciência em aguardar as promessas. Eu me lembro, amados, quando eu tinha 14 anos de idade, num acampamento de adolescentes, eu recebi o chamado pastoral. 14 anos de idade. Quando eu entrei na universidade, eu não quis mais ter paciência. E disse assim: eu não quero ser pastor. Eu quero ser empresário. Quero ganhar dinheiro. Vou abençoar a igreja. Deus vai me dar dinheiro, eu vou abençoar a igreja, a obra do Senhor. Aí Deus lá disse: ah, coitado, não sabe de nada. Tudo que nós fazíamos não dava certo. Empreendíamos, passava um tempo, depois nada avançava. Até que um dia, me lembro como se fosse hoje, dia 9 de março de 2010, liguei para Célia, 11 horas da manhã, disse assim: Célia, não aguento mais. Naquela época nós tínhamos uma farmácia. Quem conhece João Pessoa sabe, era lá na Integração, na rodoviária.
Uma farmácia que tinha fluxo. As pessoas passavam feito formigas. Mas não dava certo. Nesse dia, às 11 horas da manhã, eu fechei as portas. Renegociei com os fornecedores. Pagamos tudo e decidimos fechar. Nesse mesmo ano, eu decidi voltar para o seminário. Porque anos atrás tinha feito 2 anos de seminário, mas como não estava conciliando com a faculdade, com a universidade, então decidi largar o seminário. As contas que nós fizemos, pagamos tudo. Fiz um planejamento, paguei 1 ano de aluguel para poder ficar livre sem preocupações. Mas era tudo, não tinha mais nada. Eu disse, e agora, Senhor? Nunca Deus deixou faltar alguma coisa. Decidi ir para o seminário, voltar. Conversei com o diretor, na época era pastor Pontes. Disse, pastor, eu quero estudar muito, mas não tenho condições. Contei a história, ele conhecia um pouco da minha história. E disse, vamos orar? Vamos orar. Uma semana depois ele me liga, faltando dias para começar o seminário. Olhe, traga sua documentação. Mas não tenho dinheiro. Traga a documentação. Tinha um empresário na cidade, que já faleceu até. Ele tinha uma empresa muito grande. E um homem de Deus. Visionário, porém, fisicamente deficiente visual. E ele, todos os anos, abençoava 10 irmãos para pagar o seminário. E ele disse, pode botar o nome desse rapaz, porque eu vou. Falta quanto? 2 anos. Até a conclusão, esse seminário vai estar pago. Se não for Deus, amados, muitas vezes a gente vai caminhando e se perdendo, porque olha o panorama que está difícil. Eu não estou dizendo isso porque talvez, está faltando alguma coisa, então a sua história vai ser igual à minha. Não, porque Deus tem um trabalhar diferente conosco. Mas eu estou dizendo, confie no Senhor. O salmista diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Não é, porque eu vou dar o meu jeitinho. Não, Ele vai fazer. Quando eu decido descansar, entregar, Ele vai fazer. Mas se eu não entregar, se eu me apegar e começar a querer forcejar, eu estou fazendo. Deixe Deus fazer. Deixe Deus agir. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe a resposta que a gente espera? Porque a gente não deixou Deus agir. Nós queremos agir. A gente quer dar o jeito. A gente quer forcejar. Não porque isso vai ser assim. Não porque aquilo. Não. Deixe Deus agir. Ele vai fazer. Ele nos surpreende. Vamos prosseguir, Pedro, por favor. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos
a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é a âncora da nossa alma. O que significa ser âncora? Se você já andou de navio, você sabe que um navio fica levado pela correnteza das ondas. E se o navio não ancorar, ele é levado para qualquer lugar que a onda o leve. A nossa vida é como um navio. Nesse mundo, se a âncora da nossa alma não for Cristo, nós somos levados como um navio sem rumo para qualquer lugar. Mas quando a âncora da sua vida e da minha vida é Cristo, pode vir uma tempestade, pode vir um vento forte, pode vir um temporal, mas a nossa vida está segura em Cristo, porque Ele é o nosso fundamento. Cristo é a âncora da nossa alma. Naquele tempo, os cristãos perseguidos estavam com medo, voltando ao judaísmo, porque achavam que essa era a solução. Então, não padeceriam a morte, a perseguição, a fome. Mas Deus está dizendo hoje: não se deixe levar pela circunstância que você está passando hoje, mas que Deus, que Cristo seja a âncora da sua vida, porque por mais que você passe alguma circunstância difícil, tenha certeza que o seu fundamento, que é Cristo, a rocha eterna, jamais deixará você ser abalado. Jamais. Porque Ele é que nos sustenta. Ele é que nos guarda. Não há outro. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei da justiça, e Deus também, e depois, também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, porque a genealogia de Melquisedeque não é contada, não é vista. Melquisedeque é citado apenas no início. Depois, em Hebreus, versos 6, se não me engano. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e os abençoou, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Aqui está falando sobre a genealogia dos levitas, que eram os encarregados de poder administrar essa parte dos dízimos do templo. Verso 10.
porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Aqui está falando novamente, dizendo, olha, vocês que por medo, por receio, a perseguição, estão retornando ao judaísmo, tenham cuidado, porque a lei hoje é sombra. Antes de Cristo, a lei era guardiã. Ela guardava a igreja, o seu povo, até que viesse Cristo. Porque em Cristo se cumpriu a lei. E agora, isso apenas é sombra. Cuidado para não andar apenas vivendo na lei. Isso não quer dizer que a gente vai rejeitar a lei, mas entendendo que a lei hoje apenas nos orienta, mas quem nos salva é Cristo. Nós não vivemos, ou nós somos salvos, perdão, por conta da lei. Nós fomos salvos por conta da graça. E graças a Deus por isso. Porque se fosse pela lei, nem você, nem eu teríamos condições nenhuma de sermos salvos. Mas veio Cristo para nos salvar e se colocar em nosso lugar. E glória a Deus por isso. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é, sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este, com juramento, por aquele que disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Qual é o papel do fiador? Quem sabe qual é o papel do fiador? Ele dá garantia por você. Jesus dá garantia ao Pai pela tua e pela minha vida. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus.
que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do seu povo, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Como é bom poder ter em nossa vida um sumo sacerdote perfeito, que não peca, que não nos decepciona. Eu posso decepcionar você, eu posso errar com você, mas Ele jamais nos decepciona. Ele jamais pode errar conosco. Somos nós que erramos com Ele. Semana que vem vamos continuar, capítulos 8 e 9. Mas eu quero que você pudesse entender nesta manhã a supremacia do sacerdócio, do sumo sacerdócio de Cristo. Que possamos entender que dependemos não mais de sacerdotes humanos. Como sempre falo e repito, você não depende do pastor. Você não diga assim, porque a oração do pastor é forte. Nós estamos nivelados. Aqui não há ninguém melhor nem pior. Nós estamos nivelados pela graça de Deus. Tem igrejas que dizem, o pastor, olha, o lencinho do choro do pastor vai ser milagroso. Milagroso nada, eu sou um mortal, falho, pecador. Porque a única pessoa, o único nome que pode lhe salvar e fazer milagre na sua vida é o nome de Jesus Cristo. Não há outro nome. Não há outro nome. Nos acheguemos então com firmeza ao trono do Pai. Que possamos prosseguir a nossa vida. Quero desafiar a igreja. Amada igreja, busquemos ao Senhor. Nos acheguemos confiadamente ao trono da graça, sabendo que o nosso sumo sacerdote e rei é perfeito, é poderoso, é santo, é maravilhoso, é misericordioso, é gracioso. E nele, você e eu estamos fundamentados. Que Deus em Cristo Jesus derrame sua graça sobre nós. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Gostaria que você comece a agradecer no seu coração. Agradeça a Ele pelo privilégio que Ele nos dá de poder ter um sumo sacerdote irrepreensível. Jesus Cristo. Aquele que não peca. Aquele que não olha com interesse, mas aquele que olha para nós com amor eterno, com graça. Agradeça, porque esse sumo sacerdote, ele vive e reina para sempre. Agradeça a Ele. Graças, Senhor. Somos gratos, Pai, porque, embora indignos, mas o Senhor olhou para nós com amor eterno. Oh Espírito Santo, nos ajuda e nos capacita, que possamos ser um povo grato pela tão grande salvação, pelo Teu amor incondicional, por poder entender que
temos em Cristo um advogado, um fiador, um sacerdote, um rei, que possamos abandonar intermediários humanos e busquemos a graça no trono, confiar na suficiência de Cristo e entender que nosso acesso a Deus não depende de performance, mas já foi consumado por Cristo na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Senhor. Não sei se você está aqui nesta manhã e você quer entregar sua vida a Jesus. Talvez você ainda não tomou essa decisão. Deixe-me dizer que é uma decisão que não torna você religioso, porque igreja nenhuma salva. Quem salva é Jesus Cristo. Na verdade, Cristo não veio aqui a fundar uma religião. Cristo veio estabelecer um reino. E se você quer, nesta manhã, fazer parte desse reino, quero convidar você no seu lugar, fique em pé que eu gostaria de orar para tua vida. Repito, não se trata de mudar de religião ou de ser de uma religião, mas se trata de entender a sua filiação como filho do Rei, como filho amado do Pai. Se você quer entregar sua vida a Jesus, fique em pé no seu lugar. Mas há um segundo convite. Você talvez já é partícipe do reino, mas por algum momento, por algum motivo, alguma situação, alguma circunstância, você está afastado, afastada. Ou você talvez se decepcionou com alguém. Quero que você entenda isto com sinceridade. Homens vão nos desapontar. Pessoas vão nos decepcionar. Mas nunca deixe Cristo por conta de homens. Porque Ele nunca nos desamparará nem decepcionará. Por mais que os seres humanos sejam falhos conosco. Mas temos um amigo que é Senhor e Salvador. Ele está em todas as horas conosco. E a única pessoa que pode impedir que essa amizade ela cresça somos nós mesmos. Mas hoje é dia de decisão. Se você quer decidir voltar à comunhão com o Pai, hoje é dia. Fique em pé no seu lugar. Eu gostaria de orar por você. Orar pela sua vida. Porque é dia de tomar decisões. Talvez amanhã pode ser tarde demais. E com isso não quero colocar medo em você. Mas hoje é dia de decisões. Decida tomar as atitudes corretas diante do Senhor. Talvez você tenha ouvido mais a voz dos colegas, a voz dos parentes, e deixado de ouvir a voz de Deus. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero voltar a escutar a tua direção, o teu cuidado. Eu quero voltar a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar
Eu quero voltar a ouvir aquilo que tu tens a me dizer. Diga a Ele, Senhor, eu preciso. Pai amado, nesta manhã nós queremos como igreja louvar e glorificar o Teu nome. Somos gratos pelo Teu cuidado, pela tão grande salvação, pelo Teu amor. Somos gratos porque Tu és um Deus maravilhoso, que mesmo nós sendo falhos, pecadores e miseráveis, o Senhor não nos abandona, não nos deixa. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos amado com amor eterno. Quero colocar cada vida, cada família representada aqui nesta manhã. E que nós possamos, Senhor, compreender que sem Ti nada podemos fazer. Entender que o Senhor é o nosso eterno e sumo sacerdote. Aquele que nos aproxima do Pai. Enquanto filosofias, colegas, situações tentam nos afastar de Deus, mas o Senhor nos aproxima. Por isso queremos estar contigo, Pai. Contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nos capacita, nos orienta. Tira de nós todo sofisma. Tira de nós todo engano. Tira de nós toda mentira. E que possamos continuar e prosseguir rumo ao autor e consumador da nossa fé. Nos dá uma semana de paz. Nos dá uma semana onde possamos refletir. Onde possamos, Senhor, entender e compreender para que nós estamos aqui neste mundo. O propósito que o Senhor tem para nós. A Ti seja dada toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração. Não apenas hoje, mas para todo sempre. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a Tua igreja local e com toda a igreja que está espalhada na face da terra. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe.